Bom, pessoal, nós vamos ter uma lista de programas para fazer, tá? E eu vou usar a primeira questão, vou respondê-la para que ela sirva de exemplo para vocês tentarem ir fazendo as outras questões, tá? Não é que elas vão ser iguaizinhas, mas os padrões que vocês podem, que eu vou usar para responder isso aqui, vocês podem utilizar. Inclusive, eu vou responder essa primeira questão de três formas diferentes, tá? Eu vou responder da forma direta, eu vou responder usando função e eu vou responder usando classe, tá? Para que vocês escolham o que vocês quiserem fazer, tá ok? Para mostrar que existe mais de uma solução em um programa. Então, a primeira questão diz o seguinte aí: faça um programa para verificar se um número faça um programa para verificar se um determinado número fornecido pelo usuário é divisível por 3 ou por 5, mas não por ambos. Então, o número que o usuário digitar pode ser dividido por 3 ou por 5, mas não pode ser dividido pelos dois ao mesmo tempo, tá? Pois bem, pessoal, vamos lá. Vou abrir aqui o Visual Studio para mostrar para vocês que eu já comecei a fazer, tá? O programinha. Então tá aqui. Eu fiz um formulário, tá? Dei os nomes para os meus elementos, como a gente sempre tem feito, tá? E tá aqui. Coloquei uma label, né? Pedindo para a pessoa digitar um número. Coloquei uma text box para receber o número. Coloquei um botão que vai ativar, né, vai fazer toda a verificação para a gente. E coloquei uma label que vai receber a resposta. Essa label eu dei um nome para ela porque eu vou utilizá-la. Essa outra eu deixei label 1 mesmo, não modifiquei nada. Mas essa aqui eu fiz algumas modificações, eu coloquei o nome dela, tá? Então, beleza. Uma vez colocado isso aqui, que eu só preciso digitar só um número, eu vou clicar no botão verificar, tá? Bem, a primeira solução que eu vou fazer para vocês é a solução direta, que é a solução mais simples. Então, eu vou vir aqui no botão, tá? No botão verificar, e aí ela vai fazer o seguinte. Então tá aqui, deixa eu botar isso aqui tirar o formato aqui de. Então, beleza, pessoal. Então eu declarei aqui uma variável chamada valor, do tipo inteiro igual a zero, tá? E disse que valor vai receber o que vier lá de txtvalor.text, que é essa caixinha de texto aqui, tá bom? Voltando lá. Aí agora, o que que eu faço? Eu vou fazer o teste, que lá está pedindo para fazer o quê? Se o valor for divisível por 3, ou seja, se valor módulo 3 for igual a zero, ou seja, se o resto da divisão por 3 for igual a zero, e se o valor dividido por 5, o resto também for zero, o que é para acontecer? Lá no nosso programinha está falando que não é para fazer nada. Por quê? Porque esse valor aqui, quando o valor for divisível pelos dois, não é para executar. Então eu vou só jogar uma mensagem box dizendo não será feita divisão, pois o valor digitado é divisível por 3 e 5. Tá? Vou chamar de problema essa caixa de texto que vai aparecer, botão OK, ícone de exclamação, pronto. Só que se o elemento for divisível por 3, aqui, valor módulo 3, igual a zero, ou, lembrando que esse sinalzinho, as duas barrinhas, é ou, o valor dividido por 5 for igual a zero, então a resposta vai aparecer o número dividido por 3 ou 5. Lembrando, pessoal, não é para a gente fazer divisão nenhuma por enquanto. O que ele quer é só se a gente diga se é ou não divisível por 3 ou por 5. Tá? Então está aqui. Se ele for divisível por 3 ou divisível por 5, vai aparecer a mensagem lá nesse label aqui de baixo, tá? Vai aparecer neste label aquela frasezinha lá. O número é divisível por 3 ou 5. Agora, se não acontecer nenhum desses outros casos, então significa que o número não é divisível nem por 3, nem por 5. Por isso que eu coloco aqui só o else sozinho. Tá? Vamos salvar. Deixa eu parar aqui o programinha. Deixa eu salvar aqui. Executar e vamos fazer um teste. Por exemplo, vou botar 15. 15 ele é divisível tanto por 3 quanto por 5. Eu vou verificar, ó, não será feita a divisão, pois o valor digitado é divisível por 3 e 5. Tá faltando um R aqui. Ajeitar isso aqui. Ok, vamos botar agora um valor que seja divisível
por 3, por exemplo, 6. Verificar. O número é divisível por 3 ou 5. Eu não estou especificando aqui. Eu sei que ele é divisível ou por 3 ou por 5. Vamos botar um que seja dividido por 5. Vamos botar aqui 25. Verificar. Ó, um número é divisível por 3 ou 5. Tá? Então, o programinha rodou belezinha. Então, essa é a forma simples, forma direta. Né? A gente botou o código direto como a gente sempre faz. Tá? O próximo vídeo eu vou fazer essa mesma questão. Vocês vão ver que eu só vou modificar para ele fazer a questão do usando função. Vou fazer essa mesma resolução aqui usando funções. Tá ok? Pois é isso aí, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, continuando aqui agora, a gente vai fazer a outra forma, que é fazendo por função. Tá? Então aqui, ó, eu continuo usando minha mesma variável, valor 0. O valor vai receber aquele valor lá que foi digitado dentro da caixinha de texto. Só que agora, o que eu faço? Eu vou criar uma função. Olha, verificar valor. Tá? Eu estou chamando essa função. Só que essa função ela ainda não existe. Então lembra, ó, é só eu clicar. Tá? Ele está dizendo aqui que essa função não existe. Então eu vou clicar nela. Passo o mouse em cima, vai aparecer esse botãozinho aqui. Eu clico nele e aqui, ó, gerar método. Pronto, o método vai ser gerado, tanto que aqui ficou, só que não tem nada dentro aqui do método, e eu vou colocar agora. Eu também já fiz esse método aqui na outra questão. Deixa eu chamar aqui o método, ó, jogar lá dentro. Gente, o método não é nada mais do que pegar todo aquele teste que eu iria fazer com if, com else e jogar aqui dentro do meu método. Olha lá, ó. Deixa eu ver se está com os parênteses certos, que eu acho que eu estou... Ah, não, peguei coisa demais, espera aí. Deixa eu pegar o valor certo. Aqui, ó, só o if. Pronto. Peguei coisa demais. Aqui. Agora sim. Oi, joguei o if aqui, vou salvar, olha aí, ó, novamente. Coloquei a minha variável, continuei com a minha variável, dei o valor para ela, que é o valor lá da text box. E aí eu chamei uma função chamada verificar quem? Verificar valor, tá? Eu estou verificando o valor, que é essa variável aqui, ó. E aí, olha só, aí ele chama a função. A função está aqui embaixo, eu criei a função. E tudo aquilo que estava aqui, agora está dentro da função. Só isso, ó. É a mesma coisa lá. Vamos ver se vai executar. Normal. Vamos colocar aqui 15. Verificar. Beleza. Botar 3. Pronto. Certinho. Tá? Vou fechar. Olha, ele faz todos os testes. Quando a gente chama uma função, ele vai lá na função e vai percorrer tudo que está lá dentro. Tá vendo? Então, está aqui resolvido aqui usando uma função. O próximo que nós vamos fazer é resolver utilizando classe. Nós vamos fazer algumas modificações, mas para vocês verem que também podemos fazer usando classes, tá ok? Continuamos daqui a pouquinho. Ok, vamos para a nossa última solução aqui dessa questão. Agora, nós vamos resolver essa questão utilizando classe, tá? A gente vai criar uma classe onde vão ter as variáveis e os métodos que vão ser utilizados aqui, tá? E é com algumas modificações. Então, primeiro de tudo, como é que eu faço para criar uma classe aqui? Uma das formas é você clicar aqui no botãozinho do lado no Solution Explorer, tá? Você tem que abrir o Solution Explorer. Se ele não estiver aparecendo aqui, lembrando que você vai lá em View e procura Solution Explorer. Tá? O atalho aqui, Ctrl mais Alt mais L. Ele vai abrir esta janelinha aqui do lado. Nessa janelinha aqui do lado, você vai em cima do nome do seu projeto, no caso o meu projeto se chama Divisíveis. Vou clicar com o botão direito, clicar em Add, ou passo o mouse em cima de Add, e aqui eu escolho Class. Você dá o nome para a classe e clica em Add. Como eu já fiz isso, eu não vou criar uma nova classe, eu já tenho a classe pronta aqui, então Cancel. E vou lá para a minha classe, mostrar a minha classe para vocês. Está aqui a minha classe. Tá? É bom acrescentar, tá? Para que eu possa acessar o meu formulário, acrescente esta linha aqui. Tá?
quando a gente for usar a classe aqui no Visual C, tá? No Visual C Sharp. Ah, aí eu crio a minha classe, chamada dividir. Eu coloco o nome public para que ela possa ser acessada, tá? Pelo meu projeto, de outras partes do meu projeto. Crio uma variável chamada public int número. Professor, não era valor? Era. Se você quisesse deixar valor, podia ser. Mas eu resolvi mudar um pouco. Botei public int número. Tá? Então pronto, criei minha variável do tipo inteiro. Ela vai ser pública, vai ser acessada de várias partes do meu programa. Dentro da classe dividir ainda, tá? A gente cria o método. Eu chamei esse método de testar. Se você quisesse ter deixado verificar, tudo bem, não tem problema. Ele vai testar quem? Vai testar o número que a pessoa vai digitar. Por isso que eu botei aqui int, tem que dizer o tipo, né? Número. Tá aqui, então minha classe está... Opa, desculpa. A classe está criada. Tá? E aí dentro da classe eu vou botar aqueles mesmos testes que eu botei lá dentro da minha função, ou que estavam lá quando eu não fiz em função, fiz do código direto. Só que, para não dar um probleminha, em vez de usar label para aparecer a resposta, eu vou usar só message box. Então tá aqui de novo, ó, fiz o teste novamente, se divisível por 3 e divisível por 5, não será feita a divisão, pois o valor digitado é divisível por 3 e 5. Tá? Então, coloquei aqui, message box button ok, o ícone exclamação, tudo certinho. Se for divisível por 3 ou por 5, vai aparecer o número divisível por 3 ou 5. Pronto. Se nenhum dos dois casos acontecerem, vai acontecer o último, o número não é divisível nem por 3, nem por 5. Tá? Então, vamos ver se agora... Isso aqui foi minha classe, tá, gente? A gente cria primeiro a classe. Agora, eu vou lá no meu código principal e vou acessar essa classe, tá? Como é que eu vou fazer para acessar essa classe? Deixa eu salvar isso aqui. Aí, ó, tá vendo que eu não declarei? Tá apagar. Aqui só tem o códigozinho do botão, né? Mas não tem nada dentro dele mais. Eu apaguei tudo. Então aqui dentro, olha como vai ser simples eu evocar a classe, ó. Ah, desculpa, botei o código errado. Ctrl Z. Deixa eu puxar o código certo. Olha só, explicar aqui linha por linha. Como é que é o nome da minha classe mesmo? É a classe dividir. Por isso eu estou criando uma variável chamada valor do tipo dividir. É o tipo da minha classe. Tá? E aí eu boto igual new dividir. O que é isso? Igual new dividir. Eu estou dizendo que essa variável vai ser um objeto lá da classe dividir. Tá? Então eu estou dizendo, ó, busca tudo que tem lá em dividir, que eu vou usar tudo que tem lá dentro. Aí olha só que interessante. Eu boto valor, que é a nova variável que eu criei, ponto. Esse ponto, pessoal, vai evocar a variável que está lá em dividir. Ó. Em dividir a variável não é número. Pronto, então eu digo agora no meu código principal, ó, valor.número igual. Então esse número vai ser, esse número aqui desse objeto valor, ele vai receber o que está lá na text box. Ó, mesma text box que estava nos outros códigos. Tá? E aí eu fiz uma coisinha lá no meu... na minha classe, né? Eu vou chamar agora o método. Aqui, ó, o método testar. Então, onde está o método testar? Então, valor.testar, tá? Que o valor é a variável que está, é esse objeto aqui. Vai ser quem? Ele vai testar valor.número, ou seja, ele vai lá na classe, pessoal, e vai executar isso aqui, o método testar. Tá? Ele vai fazer toda essa verificação. Deixa eu salvar aqui, né? Vamos executar. Vamos ver no que vai dar. Vamos digitar um número qualquer. 30. Ó, não será feita divisão, pois o valor digitado é dividido por 3 e 5. Beleza, isso é verdade, é por 3 e 5. Então vamos botar aqui 21. Verificar. O número é divisível por 3 ou por 5. Exatamente, é divisível por 3. Vamos botar um por 5. 25. Verificar. O número é divisível por 3 ou por 5. Muito bem. Vamos botar um que não é divisível por nenhum dos dois. 4. Verificar. O número não é divisível nem por 3, nem por 5. Tá vendo aí? Então tá aí. A gente respondeu da mesma forma. Tá? Três formas diferentes, na verdade, o mesmo programa.
tá? Para mostrar que tem flexibilidade, vocês podem resolver da forma que vocês quiserem, tá? Não é obrigado vocês fazerem de um único jeito, tá ok? Então, mãos à obra, façam já a questão 2 e vocês podem escolher qualquer uma das formas, tá? Para resolver essa questão. Eu vou disponibilizar os 3 códigos, tá? As 3 resoluções eu vou disponibilizar para vocês poderem prestar atenção. Vou mandar para alguém publicar no grupo de vocês, tá ok?